produto ele realmente tem um valor de diferenciação? Porque, cara, se ele não tem, o teu cliente entende que você é simplesmente mais do mesmo, entregando um produto ou serviço, cobrando 20, 30% a mais do que o concorrente. Sabe aquela situação, né? Quantas vezes o cliente nos chama lá na rede social ou até presencialmente, parece estar super envolvido com o nosso produto, com a nossa solução, e aí quando chega na hora da gente falar o nosso preço, a gente fala o preço e percebe que o cliente não consegue entender a razão pela qual a gente está cobrando aquele valor, ou seja, ele não consegue enxergar o nosso valor agregado, ou seja, tudo aquilo que a gente tem para entregar ou todo o nosso diferencial para o nosso cliente. E aí ele acaba achando que o nosso produto é caro e acaba indo embora, dizendo que vai voltar e ele nunca volta, né? Ou nas redes sociais, o que eu tenho escutado muito, né, é que simplesmente o cliente some, né? Não aparece mais e deixa a gente na mão e a gente fica sem saber o que fazer, pensando em inúmeras, né, opções do que pode ter acontecido e na verdade a gente não sabe o que fazer com esse cliente que a gente percebe que de fato não comprou, não efetivou a compra porque ele achou que o nosso preço é caro demais, né? O que será que está acontecendo com essa pessoa que não enxerga o nosso valor? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu separei três dicas para vocês que estão aí, para que a gente não sofra mais dessa dor, para que a gente consiga evitar ou pelo menos amenizar essa situação que ela é muito ruim, né? Porque a gente sabe o valor do nosso produto, sabe do valor de toda a nossa entrega e muitas vezes isso mesmo a gente tendo certeza disso tudo, isso acaba acontecendo. Então, tô vendo que tem gente nova aí. Para quem tá chegando novo aqui, então, meu nome é Karine Andrade, né? Eu tomei a postura, decidi a partir de então ser a tua treinadora de vendas, então eu sou a pessoa que vai te ensinar tudo que você não aprendeu na faculdade. Aqui você vai encontrar dicas, técnicas de venda e também, com certeza, o mais importante, que é uma mudança de mentalidade para uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade comercial que com certeza vai te fazer vender mais e levar o teu negócio aí para o próximo vídeo, certo? Bora lá? Então, como eu disse, quem tá aqui com certeza, alguém aqui já sentiu, já se viu nessa situação que o cliente simplesmente te deixa no vácuo? Quando você fala o preço, ele some ou diz que vai voltar e acaba não voltando? Alguém aqui já passou por essa situação? E com certeza, o pessoal chama lá no Instagram, chama na rede social, quero fazer tal procedimento, né? E qual é o valor, pede um orçamento, até, olha só, o cliente até percebe que você tem um diferencial, ele não te pede o preço, ele te pede um orçamento e a partir do momento que você dá o seu valor, dá o seu preço para o cliente, ele simplesmente some e a gente fica sem saber o que dizer, certo? Então assim, antes da gente começar, eu preciso esclarecer uma coisa aqui, quem já é meu cliente sabe que isso faz parte da minha do primeiro encontro, assim, eu gosto muito de jogar as claras com quem é meu cliente e vocês que estão aqui, a partir do momento que eu assumo a postura de treinar vocês para vendas, é como se vocês fossem meus alunos lá do treinamento, então a gente vai jogar limpo aqui. Então, preciso dizer para vocês que eu não tô aqui para ser amiguinha de ninguém, que eu tô aqui, na verdade, para incomodar, para causar uma mudança, porque é só com a mudança que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente vende mais. E todo processo de crescimento, ele é dolorido, né? Então, nem tudo que a gente vai dividir por aqui, nem tudo que vocês vão escutar por aqui são flores, mas não tenho dúvida, assim, de que é necessário. Então, de vez em quando eu posso até dizer alguma coisa que vocês não vão gostar, né? E empreendedores, principalmente, quando se fala com empreendedores, a gente mexe muito com o ego, mas as verdades elas precisam ser ditas e a gente precisa disso porque faz parte do nosso processo de transformação, do nosso processo de crescimento, né? Nascer dói, crescer dói e para a gente se desenvolver às vezes vai doer também, né? Todo o processo de venda ele não é simples, ele não é
não é uma coisa tão fácil, ele como todo processo, ele exige muito da gente, às vezes dói, né? Por que eu tô falando isso para você, né? Para que você entenda de que eu não tô aqui para ser tua amiga e sim para te ajudar, te desenvolver e se você não entender isso, às vezes as coisas vão acabar não fazendo sentido, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dica que eu quero dar para vocês do que fazer quando o cliente não consegue enxergar o nosso valor agregado, né? Quando ele só quer preço. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, é se perguntar se eu realmente tenho diferencial, se eu realmente faço diferente. Porque se eu tô cobrando a mais, é porque realmente eu devo entregar um valor agregado, né? Se o cliente está me questionando a respeito do meu preço, será que eu realmente tenho um diferencial? E aí, por isso que eu fiz essa introdução para vocês, quando a gente é empreendedor, né? A gente tem o nosso produto, o nosso serviço, a gente tem a certeza, muitas vezes, que entrega com todo amor, com todo carinho, que entrega o nosso melhor, né? E que faz melhor do que todo mundo. Mas, infelizmente, isso nem sempre é tão verdadeiro assim. Na grande maioria das vezes que eu atendo um cliente e ele me diz: Karine, olha só, eu tenho um problema, o meu cliente não consegue perceber o meu valor agregado, não consegue perceber o meu diferencial, e eu pergunto para ele, tá, mas me diz qual é o teu diferencial? A pessoa já não sabe responder. Então, tá muito ligado ao nosso ego de empreendedor, mas é uma coisa que a gente precisa entender. Por que será que o meu cliente não está enxergando o meu diferencial, né? Será que eu tenho diferencial mesmo? Então, me diz vocês que estão aí, tá claro para vocês qual é o valor percebido que tu quer transmitir para o teu cliente? Qual é o valor? Olha, presta atenção, qual é o valor percebido que você quer transmitir para o teu cliente? Me diz aí, tá claro para ti? Teu produto, ele realmente tem um valor de diferenciação? Porque, cara, se ele não tem, o teu cliente entende que você é simplesmente mais do mesmo, entregando um produto ou serviço, cobrando 20, 30% a mais do que o concorrente, né? E aí, detalhe, a gente precisa ligar o alerta aí. Quando a gente é empreendedor, a gente tende a achar que o nosso produto ou serviço, que a nossa entrega é sempre melhor. Mas será mesmo que ela é melhor? Será mesmo que o meu produto ou serviço, ele realmente vale 20, 30% a mais do que o do concorrente? Então, o primeiro ponto para a gente entender por que o meu cliente não enxerga valor agregado no meu produto é entender qual é o meu diferencial. Qual é o meu diferencial? O que eu estou entregando ou transmitindo a mais para o meu cliente para estar cobrando a mais dele? Lembra? Isso tem que ficar muito claro para você. Porque se não tiver claro para você, como que vai estar claro para o teu cliente, certo? Então, bora lá. Dói, né? Dói porque às vezes a gente se pergunta, pois é, né? Mas eu achei que fazia isso tudo e na verdade eu acho que eu estou fazendo a mesma coisa que o concorrente, mas eu estou me vendo muito melhor. O detalhe é, o teu cliente está te vendo, o teu cliente está enxergando a tua entrega de maneira muito melhor do que o teu concorrente, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer quando a gente percebe que o nosso cliente está perguntando, tá deixando a gente no vácuo, tá parando no preço, né? Não tá enxergando o nosso valor. É a gente primeiro responder pra gente qual é o nosso diferencial. Realmente, o que te faz diferente do teu cliente? O que te faz no direito de cobrar 20, 30, 40, 50, 100% a mais do que o teu concorrente? Então, se perguntem, né? Respondam esse questionamento para vocês. Número 2, né? Segunda dica que eu quero dar para você. Se você realmente tem certeza que o teu produto, teu serviço entrega tudo isso de diferencial, que ele é bom, que ele resolve, que ele é diferente dos outros todos, né? E o teu cliente não está conseguindo enxergar o teu valor e está só querendo preço, talvez esse cara não sirva para ser teu cliente, né?
E aqui é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção. Nem todo mundo é teu cliente, né? Se você tem uma super solução, se você tem um produto diferenciado, talvez essa pessoa que está te chamando, está te deixando no vácuo, que tá enxergando só preço, que não está enxergando valor no teu produto, talvez essa pessoa não esteja preparada ainda para ser teu cliente. Talvez a tua solução não importe para ela. Talvez ela queira só o mais do mesmo. E isso já resolve o problema dela. E por isso ela não consegue enxergar valor, no teu produto, ou na tua entrega, ou no teu serviço. Então eu preciso perguntar para vocês. Vocês realmente sabem quem é o cliente ideal de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem são as pessoas que verdadeiramente se interessam pela tua solução e que enxergariam todo o valor agregado do teu produto? Quem são as pessoas que buscam essa diferenciação? Porque assim, eu preciso dizer para vocês, quem acredita que pode vender para todo mundo, não vende para ninguém. E esse é um dos principais erros da gente enquanto vendedor. Quem acha que vende para todo mundo, não vende para ninguém. Da mesma maneira, muitas vezes o cliente não enxerga valor no teu produto porque ele não serve. Olha que doido isso, mas ele não serve, ele não está pronto para ser teu cliente. Ele não faz parte do teu público-alvo, do teu avatar, da tua persona, sei lá como você quer chamar. Então, quando a gente cria uma solução, quando a gente cria um negócio, é muito importante que a gente tenha muito claro isso. Quem é essa pessoa que vai enxergar todo esse diferencial que eu estou querendo oferecer? Porque, gente, o que acontece, tá? Muitas vezes a gente cria uma super inovação, tá? Um produto revolucionário e traz para o mercado, e tanto os clientes como o mercado ainda não estão preparados para tudo aquilo, né? Então a gente precisa sempre ter essa consciência. Hoje de manhã eu estava com uma cliente, ela tem uma ideia extraordinária, revolucionária, mas de fato eu tenho dúvidas, e ela também, se o mercado está preparado para isso. Porque às vezes o teu cliente, ele não enxerga todo esse valor, ou ele até acha legal, mas ele não está disposto a pagar, porque o Joãozinho ali da esquina, que entrega o básico, para ele já é o suficiente para resolver determinado problema. Então a gente tem que ter consciência disso. Quem é o teu cliente e se o teu cliente está preparado para todo esse diferencial, para toda essa inovação e para pagar mais por isso. Será que ele quer? Será que ele está afim desse diferencial que você está trazendo aí para o mercado, né? Então, esse é o segundo ponto que a gente precisa prestar atenção, colocar a luz quando o cliente começa a te deixar no vácuo, quando você começa a travar lá no preço na hora de negociar. Primeira coisa, então, será que você tem todo esse diferencial mesmo? Será que não é o teu ego de empreendedor que está te dizendo que você é, daqui a pouco dizendo o que você faz, dizendo que você entrega o que o cliente não está enxergando? Segundo ponto, será que esse cara que está te deixando no vácuo está pronto para ser teu cliente? Será que ele é teu cliente? Será que você quer ele como cliente? Né? Lembra, quem vende para todo mundo, quem acha que vende para todo mundo, não vende para ninguém. E o terceiro ponto aqui, que para mim é um dos mais importantes e é uma das coisas que eu mais vejo por aí, claro, né? Eu trabalho com vendas, é que o que acontece geralmente quando o teu cliente não enxerga o teu valor? É porque provavelmente o teu processo de venda é falho. Ou seja, você fala de inovação, você fala de diferenciação, você fala de trazer para o mercado algo que ninguém trouxe, mas você vende de uma forma arcaica, como se vendia 10 anos atrás. E aí o que acontece? Você acaba ficando contraditório, incongruente. Você fala de algo diferente, você fala de inovação, mas você quer vender como se vendia 10 anos atrás. E aí nós temos um baita problema.
Porque a partir do momento que o cliente ele tem um primeiro contato contigo e ele percebe que você fala uma coisa, defende uma bandeira, mas se comunica, negocia e vende da mesma maneira que o Joãozinho ali da esquina, que faz isso há 10 anos, ele literalmente não consegue perceber o valor agregado do teu produto. Porque você fala uma coisa e se comporta de outra maneira. Então é muito importante que a gente entenda que um processo de vendas, ele não é uma fórmula pronta que o que o fulano faz vai funcionar para mim, não. Cada processo de venda tem começo, meio e fim. E ele é diferente para cada modelo de negócio, né? O que acontece? Muitas vezes, quando eu acabo sendo procurada por algum cliente, enfim, ele diz, olha só, Karine, não sei o que está acontecendo, o meu cliente está me deixando no vácuo, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo fechar a venda. E eu pergunto para o cliente, então, ok, mas vamos entender. Você tem mais ou menos elaborado a sua maneira de prospectar cliente? Você tem claro qual que é a abordagem que você usa? Como é que está o teu pós-venda? Ah, não faço pós-venda. E como é que você trabalha a objeção? Você tem scriptado mais ou menos? Como é que vocês lidam com as pessoas que dizem que está caro? Qual é a postura de vocês quando o cliente diz que vai só pensar um pouquinho, vou pensar mais um pouquinho e já te respondo? Como é que vocês agem diante dessa situação? E a pessoa diz, não, realmente a gente não tem nada disso scriptado, a gente não tem uma metodologia, a gente simplesmente vai respondendo o que vem na cabeça. Então, assim, o problema nesse caso, né, e que é o que eu sempre digo para o cliente, é que o problema não é que o cliente não está comprando. Na real, você não está vendendo nada. Você só está mostrando na rede social que você tem um produto e quando o cliente chega perto de você para comprar, você simplesmente está oferecendo para ele, está mostrando que tem, está tirando nota, né, e vendendo de fato. Ou seja, você não tem um processo de venda, você não está vendendo. E aí o que acontece com quem não tem um processo de venda estruturado, com quem não tem uma metodologia de atendimento, com quem não faz pós-venda? O que acontece com o empreendedor que não tem esses processos bem claros? Ele acaba comendo na mão dos outros, terceirizando o sucesso da venda dele, se iludindo achando que a cada 100 curtidas lá no Instagram vai me dar X venda, quando na verdade não é assim. Não é assim que funciona. Se você não tem um processo de venda atualizado, estruturado e que seja congruente com toda a inovação que você diz para o seu cliente que você traz, com certeza você não vai conseguir vender, porque você está sendo incongruente, você está sendo contraditório. Ou seja, a terceira razão que eu queria trazer aqui para ti, então, pela qual muitas vezes o cliente não enxerga o valor agregado que tem no teu produto ou no teu serviço é porque você não tem um processo de venda adequado com a sua inovação. Ou seja, você fala de diferencial, mas pratica um processo de venda arcaico. Lembra? Igual o Joãozinho ali da esquina, que faz isso há 8, 10 anos, que vende da mesma maneira até hoje. E aí quando o cliente tem o primeiro contato com você, ele percebe que na verdade as coisas não fazem sentido. As coisas são incongruentes, ou seja, o seu processo de venda ele é falho. Ele não acompanha o seu ritmo de diferenciação, o seu ritmo de inovação e de diferenciação. Faz sentido para vocês que de nada adianta a gente ser extremamente empreendedor, extremamente revolucionário, se na hora que a gente for conversar, se na hora que a gente for negociar com o nosso cliente, a gente não for congruente com tudo isso que a gente está falando e está mostrando, seja na rede social, seja não sei como vocês estão fazendo para comunicar, porque comunicação também é importante, né? Então precisa ficar muito claro que o processo de venda tem começo, meio e fim.
As vendas não acontecem assim de qualquer jeito, né? Não é aquela coisa que o cliente chama você lá e diz assim, você posta um produto e o cliente pergunta valor. Como se você vendesse banana na feira, né? Onde é tudo igual e você fosse simplesmente dar o seu preço. E aí acontece a situação de você dar o seu preço e o seu cliente achar caro, porque você vende igual o Joãozinho ali da esquina, que faz isso sem diferenciação nenhuma, sem se preocupar com valor agregado, que entra no mercado para brigar só por preço. E, na verdade, preço não é o que você quer brigar, né? Deus me livre, a gente não empreende, né? Não entrem nessa onda de batalha por preço, porque isso é morte, né? É morte para qualquer empreendimento a gente brigar por preço. A gente precisa sim mostrar para o nosso cliente qual é o nosso diferencial, qual o nosso valor agregado, né? E comunicar isso, porque muitas vezes esse aí que tá o grande detalhe, né? Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, talvez, eu acredito que muitos de vocês que entraram aqui nessa live hoje, entraram porque acharam que eu ia dar algumas dicas técnicas e práticas de como contornar a objeção do preço do cliente. Só que lembra que eu sempre falo que na metodologia que eu criei, na metodologia Vendedor Sim Senhor, ela é 50% técnica e 50% mindset, mudança de mentalidade. Então, isso que eu quis trazer para vocês hoje, na verdade, é um questionamento, uma reflexão. De nada adianta eu dar para vocês a técnica fria e crua do que fazer ou o que dizer quando o cliente diz que está caro, se antes você não olhar para o seu negócio e entender por que o cliente está dizendo que está caro. Então, a grande dica minha para você hoje, empreendedor, que está tendo essa dificuldade, que o teu cliente não enxerga a razão pela qual o teu preço é esse, ele não enxerga valor agregado no teu produto ou serviço, é você, antes de tudo, entender por que ele não está conseguindo enxergar. E não se preocupar com o que você vai dizer para esse cliente que não enxerga valor. Certo? Faz sentido para vocês que não adianta a gente simplesmente jogar a técnica crua, pura, porque fica frio? Se eu simplesmente chegasse aqui e jogasse uma técnica para vocês, existe, tá? E a gente futuramente, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, né? Mas se eu simplesmente jogasse a técnica para vocês, sem vocês de fato entender por que o cliente está objetando, por que o cliente está achando que o meu produto não tem esse valor, não faria sentido nenhum. Talvez ele até comprasse uma vez, mas ele compra uma vez e não volta. E definitivamente, dentro da metodologia Vendedor Sim Senhor, comprar uma vez e não voltar não faz sentido nenhum. A primeira venda é só o início, não é o final, né? Então isso precisa ficar muito claro. Então, recapitulando, dica número 1, primeiro passo para a gente entender porque o cliente não vê o nosso valor agregado. Número 1, será que você realmente tem diferencial? Será que você realmente entrega um valor agregado? Número 2, será que esse cara que está aí na frente te perguntando o preço serve para ser teu cliente? Será que você está atraindo os clientes certos? Será que é com esse avatar que você tem que trabalhar? Será que é para essa pessoa que você realmente quer entregar a sua solução? E número 3, será que o teu processo de venda é congruente com toda a inovação e diferenciação que você diz que entrega? Será que o teu processo de venda não é arcaico? Será que você não está vendendo igual o Joãozinho ali da esquina que vende há 10 anos da mesma maneira e que briga única e exclusivamente por preço? Será que o teu cliente consegue perceber o teu valor? Né? Depois que a gente tem todas essas perguntas, então, tema de casa para vocês. Vamos olhar para dentro, vamos olhar para o nosso negócio agora como empreendedor. Lembra que eu disse, daqui a pouco tu não vai gostar do que eu tô te dizendo, mas, cara, para a gente crescer dói, né? Daqui a pouco eu vou olhar lá no número 1. A grande maioria das objeções a gente quebra lá no número 1. Daqui a pouco eu vou olhar e vou ver que eu não tenho toda essa diferenciação que eu realmente acredito que eu tenho.
Daqui a pouco o meu vizinho está entregando a mesma coisa que eu, cobrando 20, 30% a menos. E aí quando o meu cliente vê isso e não enxerga a minha diferenciação, ele entende que eu sou uma pessoa que simplesmente está tirando dele que ele não precisa dar. Entende? Está cobrando dele o que ele não precisa pagar. Segundo, talvez ele não esteja pronto para ser teu cliente, esteja realmente satisfeito com a solução mais simples que o teu concorrente oferece. Então esse cara não serve para ser teu cliente, na verdade ele nunca foi e talvez ele nunca vai ser. Mas o que eu te pergunto é, onde está o que serve para ser teu cliente? Onde está a pessoa que acredita assim como você na inovação, que busca a tua solução e o teu diferencial? E número 3, dá uma olhada aí para o teu processo de venda. Dá uma olhadinha, como que funciona? Lembra? Como é que tu faz teu pós-venda? Como é que você aborda os clientes? Como é que você contorna a objeção? Né? Como é que você está fazendo para prospectar cliente? Se você não tem essas respostas na ponta da língua, você não tem um processo de venda estruturado. E se você não tem um processo de venda estruturado, como é que você vai oferecer diferencial para o seu cliente? Se você fala o que vem na cabeça? Se você faz, né, de qualquer maneira? Aonde está o diferencial? Né? Qual é a experiência que você, enquanto empreendedor, enquanto atendimento, está oferecendo para o seu cliente? Qual é o uau? Daqui a pouco o teu produto é o uau, o teu atendimento é mais do mesmo. Não faz sentido para o teu cliente, porque ele vai pagar mais para quem faz a mesma coisa. Então a gente precisa ficar extremamente ligado nisso, né? Fazer se perguntar. E aí assim, como eu falei para vocês, né? Na metodologia vendedor, sim senhor, 50% mudança de mindset, 50% técnica, né? Prática. Existe muita técnica para lidar com a objeção e eu quero até fazer um desafio aqui para você agora no finalzinho dessa live. Lembrando, né, toda segunda-feira quem manda aqui no Campinho sou eu decido o assunto, né, trago para vocês algum conhecimento. Toda quinta-feira às 18h18, quem manda aqui é vocês decidem o assunto que a gente vai abordar na quinta-feira. E eu quero pedir a tua ajuda agora para a gente montar a live de quinta-feira. Agora que você já sabe que antes de saber o que dizer, antes da técnica, você precisa entender por que o teu cliente não enxerga o teu valor, né? Agora sim a gente está pronto para a técnica. É aí que as coisas fazem sentido. Se eu não trabalhar esses dois lados sempre alinhados, mudança de mindset, junto com a técnica, tudo que eu jogar aqui para vocês não vai fazer sentido nenhum. Não vai fazer sentido nenhum, porque quando vocês estiverem na frente do cliente, se as coisas não saírem exatamente como eu estou dizendo aqui que vai ser, vocês não vão saber o que fazer. Por isso a gente precisa trabalhar mudança de mindset também, né? Começando pelo porquê. Por que o meu cliente não enxerga o valor agregado? Onde eu estou errando? É na comunicação? É no cliente? Eu estou enxergando que ninguém enxerga, né? O meu processo de venda não funciona, ele é arcaico, eu estou sendo incongruente, ele está sendo contraditório. Então, se a gente não tiver muito claro isso, por que o cliente objeta, por que o cliente não enxerga valor, não adianta nada eu vir com a técnica do que você deve dizer, o que você deve fazer, se você não entender a razão pela qual isso tudo está acontecendo, de como isso está sendo processado aí na cabeça do seu cliente, certo? Então, gente, por hoje era mais ou menos isso. Então, por que o teu cliente não enxerga o valor? Por que o teu cliente está só afim de buscar preço? É porque provavelmente, recapitulando, você não tem todo o diferencial que comunica ter. Segundo, porque essa pessoa nunca foi, não serve, talvez nunca vai ser teu cliente. E terceiro, porque o teu processo de venda é arcaico, é contraditório. Você tem uma solução uau, mas você vende de uma forma xoxa, mais ou menos. E aí dá um nó na cabeça do teu cliente, ele realmente não enxerga valor. Então a grande dica para a gente finalizar, né? A grande dica da live de hoje é você olhar para o seu negócio e entender que antes de você saber o que fazer, você precisa entender por que o meu cliente, por que
o teu cliente não enxerga, não está conseguindo enxergar o valor naquilo que você está ofertando ou está tentando mostrar para ele, certo? Gente, por hoje o meu recado era esse. Um beijo no coração, uma ótima semana para vocês, que ela inicie gelada, mas com muita luz, né? Ela iniciou gelada, mas cheia de novas oportunidades aí, né? Um beijo no coração e até quinta-feira. Ótimas vendas, uma excelente semana de vendas para todos nós, para todos vocês, tá bom? Beijo, beijo. Até mais.